Como calcular o preço de venda das minhas peças 3D? Então, vamos lá, né? Quem ainda não sabe calcular preço de venda, quem sabe calcular, quem tem dúvida, deixa no chat para eu saber. Então, como é que eu faço para calcular o preço, né, de venda das minhas peças? Primeiro, a gente tem que entender que é importante você calcular certo. Por quê? Porque senão você pode tomar prejuízo, você pode ficar dando tiro no escuro com o preço das suas peças, né? Então é importante você acertar a margem que você quer, o custo da sua energia, custo do material, depreciação, né? O desgaste das peças da sua impressora. E aonde eu vejo que as pessoas mais erram na hora de precificar peça? Primeiro, eu acho que sim, é um erro muito comum. Se alguém já tinha ou ainda tem essa ideia, deixa no chat para eu saber. Que é achar que eu vou comprar ABS porque a ABS vai ficar mais barato, né? Por quê? Se o PLA a gente compra por R$100 e o ABS você vai achar por 80, talvez eu acho ABS por 60, mas o PLA vai para 80, 90. A proporção, geralmente, quando a gente está falando assim de mesma marca, costuma manter. Espera aí, a live no YouTube parece que tá travado ou não? Deixa eu ver aqui. Ah, tá ok. Então, eu acho não, esse é o primeiro erro e eu vou falar por quê. Por que a gente tem essa visão que o ABS compensa mais? Porque por mais que o preço do ABS seja, e geralmente é, né, quando você pega a mesma marca bem menor, sei lá, cerca de 20% menor que o PLA, o ABS gasta mais energia. Então, o primeiro erro que eu vejo na hora de precificar eu vou pegar um material mais barato, só que o ABS, no caso, que seria o material mais barato que o pessoal costuma trocar do PLA para o ABS, ele gasta mais energia. Então, se ele gasta mais energia, quando você vai fazer as contas de fato, você não vai estar economizando. E a partir desse primeiro erro, a gente tem o segundo erro, que é a gente usa a potência nominal da impressora. Como assim? Eu vou usar ABS, ele é mais barato, e na hora de calcular os meus custos, eu vou calcular com a mesma potência. Só que o ABS, ele consome mais energia. Por exemplo, na Ender, que tá aqui a impressora, quando eu usei aquele medidor eletrônico Wi-Fi que você coloca, pega o celular e aí você acessa ele pro Wi-Fi e você vê quanto tá gastando, né, aquele multímetro que tá ligado lá na sua impressora. Para PLA, por exemplo, gasta de 50 a 60 watts. Para ABS já gasta o triplo, chega a 180 watts. E por quê? Para PLA você tem ali o hot end a 200, 190. Para ABS 220, 230, né? Só o hot end. E aí você pensa, beleza. E a mesa de impressão? Você está ali em 50, 60. Você praticamente dobra em algum dos casos para imprimir a temperatura da mesa. E aí o que acontece? A área ali é muito maior, então você dobrou a temperatura de uma área muito grande, então o consumo vai no alto. Então, quando você está precificando com PLA, você está a 50 watts, 60 watts. No caso da Ender, mas dá para fazer uma conta similar para outras impressoras, é claro. E para ABS, como eu fiz o cálculo, né, com o medidorzinho chegou a 180, que é o triplo, aí você, eu vou economizar no material, mas você vai gastar mais energia. Eu fiz as contas de fato, dá muita diferença. Então, quem ainda está com essa dúvida, depois faz a conta, pega a sua planilha de custo, você não tem planilha, mas faz as contas, eu vou explicar como fazer as contas no final desse assunto em específico. PLA, 60 watts, ABS joga 3 vezes aí, no caso da Ender, mas dá para você interpolar ou usar essa lógica para outras impressoras. Tá, pá, mas como é que você faz isso? Como é que a gente organiza a precificação? Primeiro, eu gosto de dividir a precificação em duas partes, né? O pessoal às vezes só pensa, quanto gastou de material? Quanto gastou de energia? Não, eu divido em serviço e em fabricação. E o que é o serviço de impressão 3D? O serviço é aquele tempo que você, como profissional, vai investir antes e depois do processo de impressão. Como assim? Só arrumar o chat do YouTube aqui na minha tela. Você colocou ali
um tempo que você investiu, vamos pensar, fatiando aquela peça, modelando, se for o caso, mesmo que você não modele, você tem um tempo de fatiamento. Então esse tempo que você investe antes da impressora estar trabalhando é um custo de serviço que você tem que passar para o cliente. Depois a gente tem o tempo que você vai investir naquela peça depois. Isso também é serviço. Então o tempo que você investe antes e depois entra na parte 1 da precificação, que é o serviço. E a parte 2 é de fato a impressão 3D. E aqui entra gasto de energia, entra gasto de material e depreciação. Uma coisa que eu até não falei, na verdade depois também, além de pós-processamento, você talvez tira um suporte, talvez você vai pintar tudo que você faz depois. Então, voltando, segundo, né, ponto da precificação, que é de fato a fabricação da peça. Você vai ter o gasto de energia, gasto de material e depreciação da máquina, que eu gosto de usar o payback. Agora vamos aprofundar nessa parte da fabricação. Como que a gente calcula o gasto de energia? Primeiro, gasto de energia, você tem que saber a potência que a sua impressora está consumindo durante a impressão. Lembra que eu falei que um dos maiores erros, né, ou o maior erro na hora de precificar, é pegar a potência que está escrita lá na sua impressora. Aquilo lá é a potência nominal. Como assim, Pablo? Aquilo lá é a potência que a fonte consegue chegar, ou a potência máxima que a sua máquina, na verdade, poderia consumir, tipo assim, né, que eu vou falar, no máximo de uso dela, o que dificilmente vai acontecer. Eu fiz o teste aqui na Ender, por exemplo, com a ABS, consumiu 280 watts, e a potência que está escrita nela é 260. Mas por que o fabricante faz isso? Porque é uma forma, né, de segurança. A gente sempre dimensiona alguma coisa para ter uma folga caso dê algum problema. Por exemplo, né, para quem não sabe, eu sou de formação de eletricista. Quando você vai dimensionar um projeto elétrico de uma casa, você tem um negócio que chama CCC, capacidade de condução de corrente. Então o cabo, né, o fio que você vai dimensionar, você superdimensiona ele para caso tenha algum surto. E quem segura esse surto é o disjuntor que vai desarmar, beleza? Só para explicar por que alguns fabricantes, na verdade a grande maioria, não falar todos, coloca a potência maior para realmente sobrar na sua impressora. Então, como é que você vai calcular gasto de energia? Pega, idealmente falando, a potência do consumo para aquele material. Ah, Pablo, eu não tenho multímetro e tal. Cara, se você quer trabalhar talvez profissionalmente, vai ter em escala, vai ter mais 1, 2, 3, 4 impressoras, compra esse medidor eletrônico. Por quê? Você pode programar, por exemplo, a impressora desligar. Tem um aluno meu, quem que me contou que está fazendo isso? Eu acho que era o Maurício. O que ele estava fazendo? Ele calculava o tempo da impressão. A impressão vai durar ali 12 horas. Ele ia no medidor e vamos supor que ele colocar uma peça agora ao vivo são quase, vamos arredondar para 8 horas. Se a peça é 12 horas, vai acabar 8 da manhã. Do 12 horas, né? 8 da manhã. 8 da manhã eu não vou estar lá ainda na impressora, no escritório, no trabalho. Cara, coloca para desligar com 12 horas e meia, 13 horas. Então, até você chegar lá, vamos pegar um caso mais útil ainda. Uma peça de 6 horas, você coloca às 8, vai acabar. Agora são 8, vai acabar 2 da manhã. Se acaba 2 da manhã, você coloca para desligar com 7 horas, para 3 da manhã. A impressora não vai ficar ligada todo aquele tempo. Então, esse medidor, você vai ter o consumo real daquele material e você não vai usar a tensão ou a potência nominal da máquina. É a potência que tá derretendo aquele filamento, imprimindo aquele filamento específico. Beleza? Você vai ter a potência certa. Pega a potência, vou dar um exemplo. Pegar um exemplo aqui da Ender para PLA. Agora está ali em PLA, inclusive. 60 watts. Você pega 60 watts e você multiplica pela tarifa da sua concessionária. Não tem nenhuma conta aqui. Mas vamos supor, aqui em Uberlândia, se eu não me engano, aqui em Minas, a tarifa estava 1.11. Deixa eu ver se eu olhei. Você pega 1.11 vezes 0.6, que seria a tarifa, a potência, né? Porque você tem que pegar quilowatt. Então, você pega a potência, divide por 1000, multiplica pela tarifa. 1.11 vezes 0.6. 0.06, porque 60 watts dividido por 1000, tem 60 watts da impressora por 1000, você tem 0.06. Vezes a tarifa, que é 1.11 aqui, ou era, você tem 0.066.
Redonda para 7 centavos. Então, para Ender, PLA consome 7 centavos por hora aqui em Minas Gerais. Então, fechamos o gasto de energia. Gasto de material, o software te dá. Quando você termina a peça, ele vai te mostrar quantos gramas de material que você gastou. Vamos supor que você não tem um perfil, você não tem salvo lá no seu software, do Cura, no fatiador, o preço de todos os materiais. Beleza, eu mesmo não tenho. Mas quando eu vou precificar, lá na planilha que eu tenho, eu coloco o preço do material antes, né, numa linha de toda aquela peça. Então, você faz a regra de 3, né, multiplica, você tem o gasto de material que você teve. O fatiador até te entrega isso, mas se você não tem todos os materiais salvos, você pode fazer direto numa planilha. E terceiro, depreciação. Uma dúvida que me perguntam muito também. E como é que eu faço a depreciação? Forma mais simples é o quê? Vai pegar tudo que você precisa para imprimir. A impressora, um PTFE, um hot end, tudo o que pode depreciar ou tem vida útil. Por exemplo, a impressora, quando eu faço cálculo com a Ender, eu coloco que eu tenho que pagar ela, que ela vai durar 1 ano. Então eu misturo um pouco payback com depreciação. Payback é o tempo que eu tenho, o tempo que eu tenho que arrecadar, né, vender X, né, para pagar outra. Então, pego 1 ano e divido pelas horas por semana, mês, dias, horas, para saber quanto eu tenho que me pagar por hora, né, que é o tempo que ela vai durar para eu poder comprar outra com aquele valor. Aí eu coloco a impressora, PTFE, coloco a cada 3 meses, bico 1 por mês, faço essa conta e eu tenho depreciação. Então, como que você faz o cálculo de fabricação? Gasto de energia, potência da impressora, ou melhor, potência da impressão naquele material específico, vezes tarifa da concessionária, gasto de material, o fatiador te dá, e terceiro, depreciação, que a gente acabou de falar.